Quando eu era criança, morava em uma cidadezinha do sul, onde o inverno era muito rigoroso. Às vezes, as temperaturas caíam para -5 negativos. A minha casa ficava em um desses vilarejos pequenos, em uma zona rural. Neste lugar, as casas eram muito afastadas umas das outras. E bem próximo à minha casa havia uma mata. Nesta mata, já ouvi várias histórias contadas pelos meus avós envolvendo o sobrenatural, como avistamento de lobisomens, saci e até mesmo uma mula sem cabeça que cavalgava por esta mata. Eu era o tipo de criança muito hiperativo. Então, a minha mãe sempre me colocava para dormir muito cedo. E quando eu digo muito cedo, tô falando cedo mesmo, tipo 18 horas da noite. E para que eu pegasse no sono rápido, a minha mãe sempre cantava canções de ninar para mim. E o pior é que funcionava. Por várias noites, eu acordava no meio da madrugada e escutava a minha mãe cantando do lado de fora da casa. A música vinha do nosso quintal. Então eu ficava me perguntando: o que a minha mãe faz a essa hora cantando lá fora? Bem, o tempo foi passando, e quando eu já tinha por volta dos meus 10 anos, a minha mãe não cantava mais para mim dormir à noite. Afinal, eu já era bem crescido. Mas ainda assim, quando acordava no meio da madrugada, escutava ela cantando no quintal de nossa casa. Até que certa vez, tomei coragem e abri a janela do meu quarto, para ver o que ela estava fazendo cantando lá fora, aquela hora. A janela do meu quarto dava de frente para o quintal. Mas assim que abri, aquele canto parou imediatamente. Fiquei pensativo e procurando com os meus olhos aonde estava a minha mãe em meio àquela escuridão. Daí um pouco, o canto continuou, mas desta vez estava muito distante e parecia vir de dentro da mata. No outro dia cedo, perguntei à minha mãe por que ela estava dentro da mata cantando durante a noite. O meu pai caiu na gargalhada. Disse que a minha mãe era bem louca, mas não a esse ponto. Bem, o meu assunto era sério, mas vendo o meu pai cair na gargalhada, eu acabei rindo também, e o assunto ficou como sendo uma piada. Uma certa noite, acordei novamente com a minha mãe cantando no quintal de casa. Mas desta vez, a voz estava bem próximo da minha janela. Fiquei assustado, porque não conseguia entender o que ela falava na música. Era como se ela cantasse em uma língua indígena. E foi aí que ela parou de cantar e começou a bater na janela. Era um toque-toque, e em seguida pedia para mim abrir. Eu, mesmo assustado, a obedeci e perguntei a ela o que ela estava fazendo lá fora. E ela disse que precisava que eu a acompanhasse até a mata, pois ela não queria ir sozinha. Eu disse que não queria sair aquela hora. Disse para ela chamar o meu pai para acompanhá-la. E foi aí que o sorriso meigo do seu rosto sumiu e deu lugar para um olhar demoníaco. Ela disse: "Vamos agora!" E me puxou pela janela. Eu comecei a gritar. Ela me colocou nos braços e saiu em disparada comigo em direção à mata. Eu gritava muito alto, e a única coisa que vi
antes de entrar naquela mata escura, foram as luzes da minha casa se acendendo. E depois de uns 10 minutos, com ela correndo feito louca, comigo nos braços, mata adentro, ela se sentou embaixo de uma árvore e me colocou em seu colo e disse: "Agora você vai dormir." Eu continuava chorando de medo, falando que queria o meu pai. E ela só falava: "Psh, psh, vai dormir, vai dormir." E de repente começou a cantar para mim. Só que desta vez não era a voz da minha mãe, e nem as canções de ninar que eu conhecia. Era uma música muito macabra, e me recordo de alguns trechos que diziam: "Dorme, dorme, meu pequeno diabinho. Jaci vem das profundezas para te acalentar e sugar a sua alma. E daqui nunca mais você vai se levantar." Esse era o único trecho que eu me lembro. Ela cantava com uma voz grave e distorcida. E por mais que eu estivesse em pânico de tanto medo, aquela música me deixou muito sonolento. Mas antes de dormir, eu olhei para a cara da minha suposta mãe e vi que não era ela. Aquela coisa que me segurava entre os braços era uma figura feminina, esquelética, da pele acinzentada, olhos negros e vazios, e um cabelo branco desgrenhado. Ela passava a mão sobre o meu rosto, e percebi que as suas unhas mais pareciam garras de tão grande. Foi só o que me lembro antes de dormir. Mas acordei pouco tempo depois, com a voz do meu pai me gritando. E assim que abri os olhos, aquela criatura estava com a sua boca na minha boca, mas não estava me beijando. Aquela coisa estava sugando algo invisível de mim, como se fosse a minha energia ou meu espírito, sei lá. Só sei que assim que acordei, eu pude ver um vapor sair da minha boca para dentro da boca daquela criatura. De fato, estava muito frio naquela noite. E normalmente sai muita fumaça da boca quando alguém conversa. Mas a forma que aquela fumaça saía da minha boca não era algo normal. Era de fato a criatura sugando algo de mim para si. Me despertei muito assustado e gritei o meu pai desesperado. Ele chegou com os cães em questão de segundos onde eu estava. Assim que aquela coisa viu o meu pai, aquilo se pôs de pé e abriu os braços com aquelas longas garras. Virou para o meu pai e disse com uma voz assustadora: "Deixe-no em paz, ele está desamparado." O meu pai deu um tiro com a espingarda na criatura e saiu correndo em uma velocidade fora do normal, pulando de árvore em árvore. Os cachorros não tentaram seguir aquela coisa. Eles apenas grunhiam de tanto medo. O meu pai me pegou nos braços e correu comigo para fora daquele lugar. E assim que colocamos os pés fora daquela mata, ouvimos um grito de muito ódio e maldade, entoado de dentro da mata. Mas o grito foi tão alto que vimos vários pássaros voando assustados. Meu pai fechou todas as portas de casa e até os cachorros ficaram dentro da casa. A minha mãe orava e acendia velas. E pouco tempo depois, todos nós ouvimos aquela criatura cantar de dentro da mata. Mas desta vez, não com a voz da minha mãe, e sim com uma voz rouca e seca. Aquela situação durou até o dia amanhecer.
No outro dia, contei tudo para o meu pai. Disse a ele que foi a minha mãe que me arrastou até a mata. Mas o meu pai disse que era impossível, pois a minha mãe estava com ele o tempo todo. E que de fato, alguém me arrastou até a mata. Mas aquilo era qualquer outra coisa, menos a minha mãe. Só sei que naquele mesmo dia, nos mudamos para a casa da minha avó, na cidade de Armazém, em Santa Catarina. Um lugarzinho cheio de matas também, mas pelo menos nunca mais passei por nada de sobrenatural. Depois desses acontecimentos, eu tomei medo e raiva da minha mãe, mesmo sabendo que aquela criatura não era ela. E só voltei a conversar com a minha mãe quase um ano depois do ocorrido. Agradeço muito ao meu pai, porque se não fosse ele, nem imagino o que teria acontecido comigo. Hoje em dia, eu tenho trauma de matas e não entro nem de dia. Boa noite. Sempre gostei muito de ouvir relatos paranormais neste canal. Nunca duvidei deste mundo misterioso, onde muitas coisas sem explicações acontecem. Porém, nunca em minha vida havia relatado algo sobrenatural. Até que um dia tive uma experiência inesperada. Eu estava no segundo ano do ensino médio. Na época, eu tinha 16 anos. E como em todas as manhãs, eu levantava às 6h30 para ir para o colégio. E foi em um dia normal que acordei 15 minutos antes do relógio despertar. Achei estranho, pois fui despertada por um som que jamais ouvi em minha casa. Era o som de uma bolinha quicando no chão da cozinha. Era como se alguém a soltasse no chão e a deixasse quicar até parar. E depois a soltava novamente, promovendo aquele barulho. Aquilo despertou a minha curiosidade. Afinal, quem estaria brincando com uma bola àquela hora da manhã? O meu irmão era pequeno na época, e naquele horário ele já estava no 10º sono. Levantei da minha cama e fui até a cozinha, pois o som vinha daquele lugar. Ninguém estava acordado, pois não havia nenhuma luz acesa. E lá fora ainda estava bem escuro, pois era inverno. Eu moro na região sul, e no inverno a tendência é do dia clarear mais tarde. Tentei então acender a luz da cozinha, ainda ouvindo o som daquela bolinha quicando no chão. Porém, não foi surpresa a luz não acender. Ela apenas piscava, mas não acendia totalmente. Isso até é normal, pois eram aquelas lâmpadas compridas fluorescentes, e quando está muito frio, elas não acendem de primeira. Mas mesmo com a luz piscando, não consegui identificar ninguém na cozinha. Afinal, era uma cozinha grande. O estranho foi que no momento em que liguei a luz, a bolinha parou de quicar. Bem, como eu ainda estava sonolenta, resolvi voltar para a cama. E nem dei tanta importância depois que o barulho parou. Mas para minha surpresa, quando me deitei novamente, o barulho da bolinha recomeçou. Bem, aí já era demais. O meu sono já tinha dado adeus naquele momento. Resolvi não ligar para o barulho, pois aquilo deveria ter uma explicação bem lógica. E como já estava na hora de levantar, eu fui tomar banho e me arrumar para ir para o colégio.
quando estava prestes a sair de casa para a aula, resolvi ir até o quarto da minha mãe e perguntar se ela havia ouvido o barulho daquela bolinha. A minha mãe não deu ouvidos e disse que aquele som deveria ser na casa do vizinho. Bem, tentei me convencer do mesmo. Quando fechei a porta de casa, olhei para a rua e tudo estava morto, como se o tempo tivesse parado e congelado. Naquele momento, não passava nenhum carro na rua, e as casas estavam todas com as luzes desligadas. Apenas um vento bem misterioso. Não dei muita importância, pois ainda era cedo. Só fui me importar com todos os acontecimentos quando algo enfatizou ainda mais aquela manhã, a qual já estava muito estranha. Foi no momento em que eu passava embaixo de um poste de luz e a lâmpada apagou. Não é uma coisa muito estranha, mas em 5 segundos a lâmpada voltou ao normal. Mas qual foi a minha surpresa neste momento, quando olhei para o chão e do lado da minha sombra, um pouco atrás dela, havia a sombra de um homem alto com um chapéu. Naquele momento, a minha reação foi olhar imediatamente para trás. E foi quando aquele vento estranho me arrepiou o corpo todo. Mas não havia ninguém atrás de mim. Afinal, a rua estava vazia. Fiquei muito assustada. E então, me dei por conta que aquilo não era do nosso mundo. Com muito medo e confusa, comecei a andar rápido até a parada de ônibus. Quando cheguei lá, virei de frente para a rua. E do outro lado dela estava o mesmo homem. Só que agora não era a sua sombra, e sim a sua forma. Ele estava embaixo de uma árvore, que fazia uma sombra escura. Eu não consegui identificar o rosto, pois o chapéu estava abaixado na altura dos olhos. E como eu imaginava, era um homem muito alto. E também usava um terno escuro. Em um momento de desatenção, aquela pessoa sumiu de onde estava. Segundos depois, foi como se tudo voltasse ao normal. Alguns carros começaram a passar pela rua, e logo veio o meu ônibus. Resumindo a minha experiência, hoje, pelo relato de outras pessoas, eu imagino que aquilo não era uma pessoa, e muito menos um espírito. Acredito que seja o demônio, pois já li e ouvi relatos de pessoas que já tiveram experiências parecidas com a minha. E também porque na Umbanda, eles falam que Exu vem na forma de um homem alto, de terno preto e com um chapéu que tapa os seus olhos. Quando a gente deseja algo de mal para as pessoas e aquilo se concretiza, é porque foi o mal quem realizou aquele desejo. E um dia, o Senhor da Maldade, que é o demônio, virá te visitar. Isso é uma forma de cobrar e mostrar que ninguém está acima do bem e do mal, pois os dois lados existem, e nós temos o poder de evocá-los, mas também de sofrer as consequências. Boa noite.